Sejam, então, todos bem-vindos aí, pessoal, ao nosso encontro, aí os três pilares, tá? Parece até um papinho meio coach. Já ouviram que esse coach? Nossa, vou te dar o direcionamento da tua vida, da tua carreira, vou resolver todos os teus problemas, vou te dar uma fórmula mágica. E eu já antecipo para vocês que não é absolutamente nada disso, tá? Quem está esperando alguma fórmula mágica, alguma coisa que talvez nunca ouviu na vida de diferente, não é isso que eu vou entregar aqui hoje, tá? O que que é a ideia? Nessa semana eu tive algumas coisas legais, outras que me fizeram refletir, e eu fiz uma análise aí dos últimos 10 anos, tá? Que fazem mais um mês aí, um mês ou dois, vão fazer exatos 10 anos que eu estou empreendendo, que eu pedi demissão, não olhei para trás, queimei o barco, sem nem dinheiro para pagar o aluguel da salinha que eu aluguei no mês seguinte. Não façam isso, pelo amor de Deus, tá? Se planejem melhor, se vocês quiserem empreender. Mas eu fiz essa cagada aí na minha vida. Mas no fim foi a melhor cagada que eu podia ter feito, porque aí eu não tinha opção, ou dava certo ou dava certo, tá? E aí eu comecei a pensar quantas variáveis, não são poucas, tá? Quantas variáveis que compõem uma construção de sucesso, tá? E assim, eu não estou querendo parecer arrogante, nem prepotente, nem nada, tá? Mas eu sim me considero um profissional de sucesso. Da onde eu vim, as possibilidades que eu tinha e o tanto de gente que eu vejo que fica no caminho e não alcança algumas coisas, não que eu tenha muita coisa, tá? Mas infelizmente, tá? Infelizmente mesmo, eu sei que o que eu conquistei, a grande maioria não conseguiu, ou não até agora pelo menos, né? Ou não consegue. Então, eu parei para pensar, alguma coisa eu fiz de diferente. E dentre todas as variáveis, eu consegui selecionar três, que para mim são as principais, tá? Por exemplo, uma que não está entre as três e é muito importante: boa comunicação. Cara, comunicação para mim é a habilidade do século. A pessoa que se comunica bem, ela vai conseguir se destacar em qualquer área, principalmente na área comercial, nem se fala, né? A pessoa que vende, se comunica bem, vende qualquer coisa, tá? Agora, é um dos pilares, se eu só me comunicar bem, se eu falar muito bem, mas falar muito bem bobagem, por exemplo, eu vou conseguir sustentar e crescer ao longo do tempo? Não. Entende? Então, tem três pilares que para mim são fundamentais. Se tu não tiver algum deles, infelizmente, tu vai chegar no teu limite muito rápido. E são justamente esses três pilares aí que eu quero trocar uma ideia com vocês hoje. E aí eu vou fazer um contexto, vou apresentar a minha linha de raciocínio aí dos últimos 10 anos, o que eu acho que realmente contribuiu para eu chegar até aqui, e vocês aproveitem o que vocês achar que tiver algum proveito. Beleza? Então, mais ou menos vai ser esse nosso bate-papo aqui. E aí, no final, aí, ou durante, vocês me interrompam, pode fazer pergunta, curiosidade, o que vocês quiserem, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Alguma pergunta inicial aí? Tranquilo? Posso descer o sarrafo aqui? Então, vamos lá. Então é isso, pessoal. Vamos lá para os meus três principais pilares que eu acho que sustentaram e eu poder ter chegado até aqui. E principalmente, tá? Eu vou dizer um negócio bem honesto para vocês. Eu sou muito feliz por tudo que eu construí nesses últimos 10 anos e ter chego até onde eu cheguei, tá? Mas eu sou mais feliz e mais grato ainda pelo que eu sei que eu tenho daqui para frente. Quando a gente chega num certo ponto, você tem a plena e absoluta certeza que você pode chegar muito mais longe. Muito mais longe, tá? Posso perder tudo que eu tinha material, financeiro, sei lá. Agora, o que eu construí de mentalidade, de conhecimento, ninguém me tira. Então, eu sei que daqui para frente eu vou ter muito crescimento, independente das dificuldades, tá? Então, eu sou mais feliz pelo que eu sei que eu tenho pela frente do que eu já tenho do passado até hoje. Tá? Então, isso já é um raciocínio meu e eu acho que talvez alguns de vocês ou já chegaram ou vão chegar um dia nisso, tá? Para quem não me conhece aí, talvez está entrando a primeira vez em uma aula comigo, eu sou técnico de segurança de formação lá de 2005. Nos últimos 2 anos e meio, eu também sou engenheiro de segurança. Então, demorei muito para me formar engenheiro. Levei 11 anos na minha formação básica de engenheiro de produção. Era o jeito que deu para pagar. Fazendo uma disciplina, parei 2 semestres, voltei, fazendo 2, 3 disciplinas. Levei 11 anos. Mudou a grade curricular do curso e eu tive que correr para conseguir terminar, para não ter que fazer mais disciplinas ainda, entendeu?
aí depois consegui fazer a pós, só que nesse meio do caminho eu já estava empreendendo, eu já estava correndo atrás dos meus objetivos, tá? Então, hoje eu também sou empresário, me especializei na área tributária aí, que até por esse motivo que eu criei afinidade com muita gente, por exemplo, com o Rafael, e hoje estou tendo o privilégio de ter na turma um professor de curso técnico e uma aluna de curso técnico, e eu vou retribuir a gentileza e a generosidade do elogio do Rafael, porque se ele elogiou que ele aprendeu muito comigo, Odai, tu também pode te contar muito sortuda que tu tem um bom professor no teu curso técnico, tá? E não é, eu não tô com demagogia aqui não, porque infelizmente, me dói falar isso, mas eu sei que a grande maioria dos cursos são uma porcaria. Os professores são despreparados, só falam de NR, e nem de NR não estão atualizados. Não falam da vida real, não falam do campo de batalha, não falam das dificuldades que o aluno vai encontrar, não falam de solucionar os problemas que a NR não tem escrito nela, entendeu? E eu sei que o Rafael é um cara que não é desse balaio aí. Ele está acima dessa linha e ele já leva um viés mais realista para as aulas dele, tá? Então, realmente, tu tá com sorte na tua formação. E eu quero que vocês reflitam, pessoal, tá? Como eu tô fazendo essa reflexão aqui, eu não sei que ponto vocês estão. Talvez tem gente que é aluno, talvez quem está começando na carreira, alguns estão há poucos anos, alguns estão há muitos anos, alguns já estão no auge da carreira, e é sempre importante fazer essa reflexão que eu fiz, tá? O que me trouxe até aqui? Se hoje, Rafael, Dai, Richa, Cristina, se vocês tiverem que pegar um papel, uma caneta e escrever assim, ó, escrevam 3 fatores, 3 pilares, 3 motivos, 3 razões que vocês chegaram até onde vocês chegaram hoje na carreira de vocês. O que viria à cabeça, tá? Isso é uma reflexão importante, tá? Como eu falei, não é um papo técnico. Eu vou só resumir a minha vida aqui para vocês entenderem por que eu cheguei nesses 3 pilares, tá? A minha historinha, né, os meus pilares foram construídos começando lá em 1986, tá? O ano que eu nasci. Por mais que eu tenha uma aparência bem pior, eu não sou tão velho assim. Eu tenho 36 anos hoje. Esse ano eu vou fazer 37, né? Porque eu sou de 1986. Podem anotar aí, tá? 19 de novembro, é meu aniversário. Eu gosto de receber presente. Quem quiser pede o endereço depois no privado, tá? Então, lá em 86, eu tive o meu alicerce, tá? Até os 14 anos eu morei no interior. A minha brincadeira era pescar no açude, no rio, caçar passarinho. Infelizmente, Ibama já prescreveu faz mais de 5 anos, mas eu era bem assassininho, matava passarinho, fazia churrasco de passarinho. Era um negócio. Interior, tá? Morava a 30 quilômetros da cidade. Então, antes de ter os pilares, eu tive um bom alicerce. Família humilde, família de interior. Meu pai serra madeira até hoje, tinha uma pequena madeireira. Meu avô tinha armazém, trabalhou com lavoura, trabalhou com construção civil. Então, eu já via esse empreendedorismo, talvez lá na infância, e não me dava conta que aquilo estava internalizando alguma coisa em mim. Minha avó está com 79 anos e até hoje cuida sozinha do armazém, do comércio da família lá, tá? Um pequeno armazém de interior, aqueles que têm arroz, feijão, tudo a granel, pesa na hora na balança, tem aquele baleiro que gira e faz um barulho, sabe? Prateleira de madeira com tudo que tem no armazém na prateleira, à vista, assim, é legal demais, tá? É uma viagem no tempo lá. Em 2005 foi outro marco para mim que eu me tornei técnico de segurança, foi um grande marco. Em 2009, talvez um dos maiores da minha vida, que foi a paternidade. Então, minha filha nasceu em 2009. Para quem é pai ou mãe aí, sabe que a cabeça parece que uma chave faz um estalo assim, muda totalmente, né? A gente, bom, não sou mais eu no planeta Terra, agora eu tenho responsabilidade sobre outra pessoa, tá? Então muda muita coisa. Mas eu ainda era muito jovem, 22 anos, avoado, não sabia o que queria da vida, ainda estava construindo a mentalidade que eu tinha hoje. Em 2013, outro avanço, abri a TW EPIs, que existe até hoje, que eu vendi ela em 2018, mas abri uma loja de EPIs e pedi demissão do meu emprego, já era técnico há uns 9 anos, e fazia treinamentos e assessoria de obras e etc. Foi a decisão de queimar o barco, empreender e vamos ver o que vai dar. Há 10 anos atrás, tá? Em 2016, dividimos em 2 empresas, mais uma grande decisão. E só um detalhe, tá? Para quem diz que é inseguro, que tem medo, que não se sente seguro, eu me sinto inseguro até hoje, tá, pessoal? Cada decisão que eu tomo com medo. O problema é o medo de travar, não é ter medo, tá? Eu não tenho segurança plena e absoluta de nada quando eu tomo uma decisão, tá? Então, é assim que funciona o empreendedorismo. Agora, tomei decisão, não volto mais atrás. Eu vou fazer dar certo. Então, lá em 2016, nasceu a TW Segurança do Trabalho. Em 2017,
nasceu a clínica, que é a EMED Engenharia e Medicina. Aí nós ampliamos médico, laboratório, fonoaudióloga e etc. Tá? Em 2018, a loja foi vendida, existe até hoje lá no mesmo ponto, mas vendemos o comércio de EPIs, tá? Que não era mais interessante. Em 2020, no meio da pandemia, eu abri a DT Consultoria, que eu comecei com cursos online e consultoria de FAP, aposentadoria especial, enfim, gestão tributária para grandes empresas. Em 2021, nós abrimos mais uma unidade da empresa aqui na cidade de Lajeado, então a EMED já passou a ser um grupo, já tinha 2 empresas, tá? Este ano, nós abrimos a Unity Soluções Empresariais, onde se você quiser ter uma empresa com modelo de negócio igual ao nosso, nós oportunizamos o que nós levamos 4, 5 anos para construir, o parceiro vai conseguir em 1 ano, porque tem toda a bagagem que a gente já tem, o nosso sistema, nossa modelagem de negócio, documentos, processos, financeiro, comercial, tudo pronto. A gente entrega tudo para o nosso parceiro e a gente está monetizando essa experiência e essas ferramentas e esses recursos que a gente tem. E a gente criou mais uma empresa. Também agora, recentemente, abrimos a EMED Litoral, mais uma unidade da EMED. E olha como é engraçado. Hoje, eu não sabia quando isso ia acontecer, tá? Hoje, agora 3 horas atrás, antes do nosso encontro aqui, fechei mais um negócio e está nascendo também a Prime Soluções Ergonômicas, uma fábrica de máquinas especiais, onde eu estou envolvido. Então, se você é ergonomista ou tem problemas ergonômicos na sua empresa, você manda o problema e a gente cria a solução. A gente cria uma máquina que soluciona o problema. Entendeu? Então, mais uma empresa aí que eu vou estar trabalhando. E aí, com tudo isso, pessoal, por isso que eu digo, olha o orgulho que eu tenho, eu não tenho vergonha de falar não, tá? Sou muito orgulhoso da história que eu construí nesses 10 anos. E eu estou em 2023. O que será que me espera em 2024, 25, 26, 27? Eu não tenho dúvida nenhuma que são coisas muito grandes. Tá? Então, por isso que eu digo, eu sou mais feliz pelo que eu tenho pela frente, que eu nem sei o que é, mas eu sei que vai ser muito grande, tá? Então, a gente vai criando uma segurança ao longo do tempo. E aí vem o primeiro pilar, pessoal. Não tem nada de mágico, não tem nada que vocês nunca tenham ouvido falar, mas eu quero que faça sentido dentro do contexto, tá? O primeiro pilar de todos é conhecimento, pessoal. Não tem jeito. Você pode ter a maior habilidade do planeta Terra. Se você não tiver conhecimento do que você está fazendo, você não vai conseguir perdurar. Você não vai conseguir prosperar. Você não consegue sustentar o seu crescimento se você não tiver conhecimento de causa. Ah, mas eu tenho que ter muito conhecimento para crescer? É óbvio que não. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que construir o seu conhecimento. Compara o conhecimento. Eu estava na academia agora há pouco, tá? Compara o conhecimento com músculo. Compara o conhecimento com músculo, tá? Ah, mas eu sou muito magrelo, eu sou muito franzino, então não adianta eu ir na academia, não vou ficar... Bom, se tu não for, aí sim, né? Se tu não for na academia, tu sabe que tu vai continuar fraco. Agora, se tu for e continuar indo, algum dia tu vai estar muito melhor do que tu está hoje. Conhecimento é a mesma coisa, pessoal. Ah, mas eu não sei essas paradas aí que o Rafael fala aí de FAP. Bom, entende o que é a sigla. O que quer dizer a sigla? Hoje. Amanhã, tu vai entender o que ela impacta, qual é o valor ali, que é 0,5 até 2. Depois de amanhã, tu vai entender que ela multiplica uma alíquota lá, que bate na folha de pagamento. Depois, tu vai entender que essa alíquota varia conforme o KNAI. Depois, se você for aprendendo um detalhe por dia, daqui 3 meses, você já sabe sentar numa mesa de reunião e falar sobre aquele assunto. E esse assunto que é desconhecido, né, Rafael? Sabendo pouquinho, você já é quem mais sabe na sala, provavelmente. Sabendo muito pouco, tá? Só dando um exemplo. Então, conhecimento, pessoal. Ah, eu tenho que ter muito conhecimento, então, para crescer? Não. Você tem que construir conhecimento. Eu ouvi um podcast do Eslen Dolnegel. Eu não sei como é que é o sobrenome dele, tá? Mas ele é um neurocientista. E ele atende pessoas, enfim, que querem alta performance. E ele já entrevistou em torno de 60 milionários. Ele já atendeu no consultório dele em torno de 60 milionários. Isso ele contou no podcast, tá? E ele tentou rastrear padrões.
nas pessoas que eram muito bem-sucedidas financeiramente. Não quer dizer que não tem outros tipos de problema, né? Nem todo problema é dinheiro que resolve. Mas ele rastreou padrões para entender o que aquelas pessoas tinham em comum. E sabe o que foi o padrão mais nítido que ele encontrou nos milionários, pessoal? Obsessão em aprender. Os caras que mais prosperaram economicamente, financeiramente, o primeiro padrão que ele encontrou foi porque essas pessoas eram viciadas em aprender coisas novas. Quando tu já dominou um assunto, aquela zona de conforto se torna extremamente desconfortável e a pessoa precisa ir atrás de aprender um negócio novo. Ir atrás de um novo nicho, ou ampliar o seu conhecimento. E nós estamos na SST em uma área extremamente capilarizada, extremamente ramificada. Então, poxa, eu já sei de PGR. Cara, vai estudar ergonomia. Não, eu já domino a parte ergonômica. Vai estudar NR35, trabalha em altura, vai ser alpinista industrial. Não, mas eu não gosto dessa área. Então, vai estudar químicos. Faz o curso lá do Leandro Magalhães. Ah, isso é legal, tá? Mas e agora? Agora estuda energias. Estuda ruído. Daqui a pouco tu consegue, poxa, mas agora eu sei tanto que eu posso prestar serviço de higiene ocupacional, fazendo todas as avaliações aqui de uma empresa. Isso aí, velho. Ah, agora eu vou estudar tributos. Agora eu vou estudar biológicos lá com o Gustavo Rezende. Não, agora eu quero estudar, sei lá, PPR lá com a Geórgia. Eu estou citando pessoas que eu tenho de referência em cada assunto, tá? Mas vocês estudem onde vocês quiserem. Então, a obsessão por não parar de aprender é uma característica básica das pessoas de sucesso. E isso, para mim, sem sombra de dúvidas, é um dos 3 pilares que sustentam aí o meu crescimento, tá? E aí vem as perguntas, né? Quanto você lê? Pensa nos últimos 6 meses aí, quanto que você leu? Não é ler meme, não, tá? No TikTok, no Instagram. Ler coisas que constroem alguma coisa na tua cabeça, que nutrem alguma coisa de conhecimento. Eu não estou falando só de livro, eu não estou falando de... Estou falando ler, pessoal. Ler uma portaria, ler uma instrução normativa, ler um post interessante de um técnico, ler, enfim, existem diversas formas de leitura que te trazem algum conhecimento. Quanto vocês tiram de tempo por dia para fazer alguma leitura? Eu afirmo, sem sombra de dúvidas, eu leio alguma coisa que me ensina todo santo dia. Todo dia. Pode ser um parágrafo, mas todo dia eu aprendo algum detalhe de alguma coisa nova. Sem sombra de... Um dia que você não aprendeu nada é um dia perdido na sua vida. Tá? Quantos cursos você fez nos últimos 2 anos? Ah, mas é que aí eu não tenho dinheiro. Pelo amor de Deus, tem 1 milhão de curso gratuito. Ah, mas no gratuito eles não vão num nível mais avançado. Bom, aí você quer tudo, né? Você quer tudo de graça? Se continuar nessa pegada, você vai querer receber sem trabalhar também, entendeu? Então não é desculpa. Falta de tempo e falta de dinheiro é a desculpa mais esfarrapada do planeta Terra, tá, pessoal? Quanto você pratica... na areia. Deixa eu só fechar o microfone aqui do Brunão. Quanto você pratica? Só estudar também sem colocar em prática, você não constrói conhecimento. Uma coisa é você saber teoria. Aí você até um papagaio decora, tá? Saber decorar artigo de lei, pessoal, um papagaio bem treinado, ele consegue decorar algumas coisas, tá? Agora, pegar o conceito teórico e aplicar na prática, é isso que vai consolidar conhecimento. É isso que vai consolidar conhecimento. Conectar as coisas na prática. É encaixar o mundo ideal no mundo real. É encaixar a teoria na prática. É isso que vai trazer conhecimento para vocês, tá? Quantas habilidades você desenvolve? Você sabe, Dai? Você sabe operar um audiodosímetro já? Sabe já? Nunca operou? Pois é, se você tiver orientação técnica, teórica, e você pegar na mão, você vai ter o conhecimento de como opera. Tá? Agora, se você não praticar, você não vai desenvolver habilidade. Você vai esquecer. Quantas habilidades, entendeu? Esse primeiro pilar é fundamental, pessoal. E aí eu tenho uma frase do do Conrado Adolfo, que eu ouvi a Rúbia Amara falando uma vez. E agora eu memorizei quem que é o autor da frase, tá? O dinheiro que você não ganha
é o conhecimento que você não tem. É uma das frases mais certeiras do planeta, pessoal. Ah, eu estou ganhando pouco dinheiro. É porque você sabe pouco. O dinheiro que você não ganha é o conhecimento que você ainda não tem. Conhecimento vale dinheiro. Conhecimento vale dinheiro. Olha, tem situações que eu vou ser honesto para vocês, tá? Eu chego a ficar encabulado. Porque sabe aquela síndrome do vira-lata, aquela síndrome do coitadinho que a gente tem, que a gente é criado, que a sociedade nos impõe, que parece que ganhar dinheiro é feio, que legal é sofrer, o legal é reclamar, é lutar muito para conquistar as coisas. Às vezes, pessoal, talvez alguns de vocês aqui já fizeram mentoria comigo, tá? Alguns eu tenho certeza que já fizeram mentoria comigo aqui na sala. Eu cobro R$ 250 a hora. É uma hora bem paga. É uma hora bem paga. Amanhã, às 8 da manhã, amanhã, 8 horas da manhã, eu tenho uma mentoria. Já recebi, inclusive, R$ 250 a hora. E diversas vezes a mentoria, para mim, foi extremamente simples. Foram coisas assim, muito, muito arroz com feijão. E eu chegava a ficar encabulado. Putz, eu cobrei 250 para falar uma coisa tão básica. Só que o básico, para mim, vale ouro para outra pessoa. O que é básico para mim pode estar... Quem é que está aqui na sala? Onde é que está ele? Acho que o Ezequiel? Está aí? Está aí, Ezequiel? Ali o Ezequiel, ó. O Opa, tô Ezequiel... aqui. Tá aí, eu vi que tu tinha entrado antes, só para ter certeza que Sim. estava aí ainda. O Ezequiel, vou dar um exemplo dele, se ele me permite. Agora que eu já falei o nome, agora já permitiu, né? Não tem nem o que falar. Pode ficar à vontade. Eu bati um papo com ele uns 15 minutos, tá? E olha a frase que ele me falou, não esqueci, viu, Ezequiel? Cara, esse papo rapidinho nosso aqui, tu me poupou 4 meses de esforço. Tu me antecipou 4 meses. E foi uma coisa que para mim era extremamente óbvia. Era muito claro o raciocínio que eu fiz para ele. E ele ia tomar algumas decisões ali de estudar umas áreas e tal. Aí não vem ao caso detalhes também. Mas ele ia avançar em algumas coisas que talvez agora não é exatamente o momento. Ele pode focar em outra que vai dar resultado mais rápido. E coisa assim, ó, de 10, 15 minutos a gente conversou, que agora ele é aluno também do Satmais lá e tudo mais, né? A gente bateu um papo ali, e ele, cara, tu me poupou 4 meses aqui, tu me antecipou 4 meses. Alguma coisa assim ele falou para mim, e aquilo lá me marcou, tá? Eu, putz, cara, mas para mim foi uma coisa tão óbvia, entendeu? Então, assim, conhecimento vale dinheiro. Vocês têm que ter isso na cabeça, tá? Eu vou dar uma resumida rápida aqui, ó. Aqui nos meus últimos 20 anos, tá? Eu estudei engenharia de produção, engenharia de segurança do trabalho, curso técnico de segurança, me especializei no SAT, fiz vários cursos, me especializei em como a Receita Federal fiscaliza as empresas, que a IN até já alterou, né? Não é mais a 971, agora é a 2110. Mas a época que eu fiz o curso, ainda era um curso sobre a IN 971. Aí ficou fácil, quando atualizou, fui lá e vi o que atualizou e continuei atualizado. Fiz especialização sobre ruído, fiz vários cursos sobre marketing digital para conseguir chegar até vocês no Instagram. Não adianta eu ser um exímio higienista ocupacional e querer ensinar as pessoas e ajudar as pessoas se eu não souber como é que eu me conecto com elas na internet. Hoje em dia isso é fundamental, entendeu? Eu sou instrutor, bom, NR35, devo ter dado mais de 300 cursos de NR35, instrutor de CIPA, combate a incêndio, NR18. Eu participei de dezenas de palestras e seminários, já dei centenas de palestras, com certeza. Instrutor de espaço confinado, já sou auditor de ISO interno, fiz curso de MASP, método de análise e solução de problemas, nem sei se existe ainda esse tipo de curso, mas fiz esse curso há bastante tempo. Eu sou operador de ponte rolante, sou operador de motosserra. Meu pai tem madeireira há 40 anos. Ele não é operador de motosserra. Eu derrubei 2 eucaliptos de mais ou menos assim 1 polegada e eu tenho curso de operador de motosserra. Não sei nem ligar mais. Mas eu tenho, mas me trouxe algum conhecimento, tá? Alguma coisa ficou guardada aqui. Tenho curso NR10, sou auditor de 5S, fora outras coisas, tá? Se eu for somar o investimento em educação, pessoal, foi mais de 300 mil, frouxo. Sem botar gasolina, alimentação. Se botar a cerveja que eu tomava quando eu matava aula na faculdade, aí vai 500 mil, tá? Mas isso aí eu não contei aqui, tá? Mas então, assim, investir. Leituras, aqui tudo cursos e tudo mais. Leituras, pessoal, quem acha que o professor sabe tudo e sabe de cabeça, se engana muito. O professor é o que mais estuda. Como é que eu vou tirar dúvida se eu não souber? Eu leio seguidamente aqui, ó. Isso aqui todo é meu curso, ó.
Quem não quiser comprar o meu curso não precisa. Basta você ler o que interessa para a segurança do trabalho dentro dessa base aqui. Desde a Constituição da República, Lei 10.666, que fala do FAP, Lei 82.12, que fala do custeio dos benefícios sociais, 82.13, que traz o regramento previdenciário, que fala da LTCAT, que fala do conceito de acidente, que fala da estabilidade no emprego, que fala da ação regressiva. Está tudo na Lei 82.13, não sou eu que invento, não. O decreto 3048, que é o regulamento da Previdência Social, a IN 2110 da Receita Federal, a IN 128 do INSS, a IN 31 do INSS também para os peritos lá na hora de determinar o benefício, a portaria interministerial 26 de 2023, a portaria 672, que fala do PPR, a resolução 1347, que traz a metodologia do FAP, a resolução do CFM 2323, que traz a prerrogativa do médico do trabalho na gestão de afastamentos, os acordos do CARF lá na Receita Federal, soluções de consulta da Receita, ADIs da Receita, tudo isso aqui eu leio constantemente. Claro que eu não leio tudo de cabo a rabo, mas eu pesquiso, leio, quando eu tenho dúvida, eu vou atrás. E livros, pessoal, livros, nos últimos, sei lá, 8 meses, 10 meses aí, ó. Vamos botar no último ano, tá? Para não ser exagerado. Eu li Sapiens, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, O Poder do Hábito, Hábitos Atômicos, As 48 Leis do Poder, O Corpo Fala, Pai Rico, Pai Pobre, Rápido, Devagar, Mentes Maquiavélicas, O Ego é Seu Inimigo, Armas da Persuasão, Poder da Manipulação. Esses livros aqui falam de coisas técnicas? Não. Falam de comunicação, falam de relações humanas, falam de vendas, conexão com pessoas, linguagem não verbal. Está aqui, ó, boa parte deles está aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui. Agora, olha quantos quilos de conhecimento tem aqui. E é uma parte deles só. Está aqui. Quantos livros vocês leram? Então, assim também não é gratuito o conhecimento, né? Não é gratuito não de dinheiro, estou falando agora, estou falando de esforço mesmo. Agora, isso aqui tudo eu fiz em um mês e virei o top da galáxia? Não. Até porque eu não sou o top da galáxia. Mas isso aqui eu estou falando de anos, tá, pessoal? Algumas coisas a curto prazo, médio prazo, longo prazo. Beleza? Então, o primeiro pilar é conhecimento. Agora, de nada adianta conhecimento se vocês não tiverem o segundo pilar aqui, chamado network. Tá? Network é uma palavra bonitinha, né? É que quando a gente quer parecer um pouco mais importante, a gente coloca em inglês a palavra que a gente parece mais importante, tá? Mas são boas relações, pessoal. Pode trocar esse network aqui por relacionamento. Relacionamento. Network, junto com conhecimento, vale muita grana, pessoal. Networking vale muita grana. O que adianta você ser o cara mais especialista do Brasil em um assunto específico se você não se conecta com pessoas que podem te apresentar para o cliente, ou podem ser seus clientes, ou podem ser seus parceiros de negócio, podem te chamar para se juntar a pessoas e fazer negócios. O seu conhecimento isolado, sozinho, não vale nada. Eu conheço, obviamente que eu não vou citar nomes, porque eu não sou idiota, não quero ser processado, tá? Mas eu conheço pessoas que são extremamente inteligentes. São extremamente inteligentes. Só que são tão inteligentes num ponto, talvez na teoria, nos estudos, tem uma boa hermenêutica, uma boa exegese, uma boa a interpretação, e sabem digerir bem a teoria, só que acham que são tão inteligentes, mas tão inteligentes, que são arrogantes e se isolam. Em vez de fazer boas conexões, amizades, parcerias, criam inimigos, querem afrontar o outro, querendo parecer maior que o outro. E essas pessoas tão inteligentes, eu estou com os nomes assim passando aqui, viajando na minha cabeça, tá? Tem uns 3 ou 4 nomes assim agora, que obviamente eu não posso falar. Mas as pessoas se isolam tanto, mesmo sendo inteligentes e habilidosas. Elas se isolam tanto que o resultado não vem. Passa ano e entra ano e sai ano, e tu vê que as pessoas não constroem nada. Por quê? Porque elas não fazem network, tá? Então, esse é o segundo pilar. E aí eu quero fazer umas perguntas para vocês, tá? Quem são as 5 pessoas que você mais convive? Se você pensar agora, tá? Cara, eu convivo com
Pá, o meu melhor amigo é um cachaceiro, só quer saber de noite, putanheiro e não sei o quê, não sei o quê. Meu colega de trabalho reclama o dia inteiro, preguiçoso, reclamão, bota a culpa na empresa, bota a culpa não sei o quê, reclama da mulher, que o cachorro não sei o quê. Aí sei lá, a namorada só quer saber de o que vai se fazer final de semana e bota defeito nos teus amigos. Sei lá, tá? Eu fiz outro evento uma vez que o conselho que eu dei foi tire o lixo. Faça uma faxina e tire o lixo, tá? E esse tire o lixo é tire pessoas que na sua vida são lixo. Ah, Jonathan, tu tá dizendo que as pessoas são lixo, todo mundo tem seu valor, não sei o quê, não sei o quê. Todo mundo tem seu valor, mas algumas para mim não. O que a pessoa vai me agregar? Negativa, fofoqueira, preguiçosa, bota a culpa nos outros, terceiriza a culpa. Eu quero conviver com essa pessoa porque, querendo ou não, pessoal, vocês absorvem as pessoas à volta de vocês. Por osmose, vocês vão se tornar parte do que as pessoas mais próximas de vocês são. Se vocês conviverem com 5 milionários todo santo dia, adivinha o que vai acontecer com você em algum tempo? Naturalmente. Você vai ser o 6º milionário, tá? Se você conviver com 5 pessoas que só reclamam de tudo, preguiçosas, pessimistas, acham que tudo vai dar errado, adivinha o que a sua cabeça vai fazer com você? Você vai se tornar o 6º medíocre. Tá? Então, quem são as pessoas que você mais convive? Quem são as suas referências? Ah, minha referência é o profissional tal, não sei o quê, não sei o quê. Tá, mas e tu parou bem para observar? Esse cara tem uma visão razoável? Ou ele é enviesado? Ou ele só vê um lado da moeda e só ele tá certo? Não sei, tô dando um exemplo aleatório aqui, tá? Ah, minha referência é o empresário tal da cidade aqui. Tá, mas será que foi por mérito? Como é que o que ele fez de diferente para chegar ali? Entendeu? Com que tipo de pessoas você se conecta, pessoal? Olha que engraçado, né? Eu não sou a pessoa mais simpática do mundo. Pelo menos não no primeiro momento, tá? Eu não sou, eu tenho consciência disso. O jeito que eu falo, meio ácido, meio debochado, meio sincero demais às vezes, eu tenho convicção que eu não agrado todo mundo. E se eu falar para vocês que isso é de propósito, que eu já faço isso justamente para ter um filtro inicial para eu não perder tempo com gente mesquinha. Se a pessoa é tão preenchida por si mesma, que qualquer pessoa que desagrade, ou no tom de voz, no jeito de falar, numa opinião, num ponto de vista, e ela não tolere ouvir o outro e conviver e conversar, essa pessoa eu já nem quero que fique perto de mim mesmo. Isso é um filtro. Eu desenvolvi isso ao longo dos anos. Agora, por outro lado, um cara que nem Ezequiel, que sabe entender a minha mensagem, independente do meu jeito de falar, ele é um cara mais calmo, de boa, eu já sou mais enérgico, não sei o quê, falo uns palavrão, falo meio errado. Mas ele não está se importando com isso, com que eu não agrado e não sou igual a ele. Ele está se importando com a mensagem que eu passo. Cara, a gente conversou numa boaça, 10 minutos, uma conversa agradável, com a gente boa, visão aberta. Eu tenho certeza que esse cara é uma boa conexão para mim, talvez por anos. Talvez a gente vá fazer negócio junto, talvez, sei lá. Rafael, bom, nem sei se eu posso falar, né? Entendeu? Tem coisas aqui entre pessoas aqui na sala, mais de uma, inclusive, que eu ainda nem posso falar, mas tem muita coisa boa vindo pela frente. Então, quem são com quem que você se conecta? Se faça essa pergunta, tá? Faça a pergunta. Qual é o tamanho do seu ego? Essa é outra pergunta importantíssima. E olha que eu tenho que brigar muito com isso, tá? Porque eu assumo. Eu sou meio vaidoso. Eu sou meio. Não sei se é egocêntrico a palavra, porque eu acho que é demais. Mas eu gosto, entendeu? De olhar para o que eu construí. Eu acho bacana, entende? Agora, assim, até onde isso pode estar me atrapalhando? Tem pessoas que o ego é tão grande que você não tolera alguém discordar de você. E você fecha o ouvido e acha que porque a pessoa não vê o mundo, não vê uma situação do mesmo jeito que você nem quer ouvir ela. E você está perdendo a oportunidade, tá? E aí vem a outra pergunta aqui. O quanto você está aberto a ouvir o contraditório? Eu provoco os meus alunos, quem é meu aluno há mais tempo sabe disso, tá? Eu provoco os meus alunos na primeira aula.
me pagam R$1.000 no curso. Não é barato, tá? Meu cursinho não é R$ 79,90. Acesso vitalício. Eu sei disso, tá? É para quem realmente quer ir para um nível mais avançado. Eu cobro R$1.000 no curso, R$999 no meu curso. Pro cara, na primeira aula, veio eu falando assim, ó, duvidem de mim. Tudo que eu falar nesse curso aqui vão ser mais de 100 aulas, vai ter encontro ao vivo, nós vamos ter o grupo lá para debater, mas a primeira coisa, duvidem de mim. Aí o cara dá vontade de pedir reembolso, né, de mandar puta que eu pariu. Como assim duvidem se eu tô aqui para aprender contigo, animal, se eu comprei o teu curso? Mas aí tem que dar aquela respirada e interpretar o que eu quero dizer. Quando eu digo duvidem de mim, eu não estou dizendo para duvidar do que eu estou explicando na aula. Eu estou dizendo para vocês serem críticos com todo mundo, não é comigo, é com todos. Cara, eu não concordo 100% com a minha esposa. Que eu durmo com ela toda noite. E eu não concordo 100% com os pontos de vista dela, com as opiniões dela, com o jeito que ela pensa. Como é que eu vou concordar 100% com o Ezequiel, com o Bruno, com a Elidiane, com o iPhone? Que nome estranho, iPhone. É óbvio que eu não vou concordar com outras pessoas. Agora, porque eu não concordo 100% do tempo, eu não vou parar para ouvir essa pessoa. E se ela me convence? O inteligente é o que muda de opinião. A pessoa inteligente é a que muda de opinião. E olha que engraçado. Hoje eu estava conversando com um parceiro, com um amigo, engenheiro, e numa troca de ideias eu convenci ele a usar Q3 para o LTCAT. E eu não convenci porque eu queria convencer. Eu convenci porque eu dei o meu ponto de vista, os meus argumentos. Quem convenceu ele foi ele mesmo. Vocês estão entendendo? Quando alguém tentar convencer vocês à força, cuidado. Essa pessoa está com alguma intenção por trás. Agora, discutindo pontos de vista diferentes, ele colocou o ponto de vista dele e eu coloquei o meu ponto de vista e os meus argumentos. E ele disse, cara, pior que tu me convenceu. Faz sentido. Vou começar a usar Q3 também. Agora, se amanhã vem um cara com argumentos bons e me convence de usar Q5, eu vou usar Q5 e vou ter que ligar pro cara e dizer, eu mudei de ideia. Ele vai ficar puto comigo, né? Mas é isso, pessoal, tá? Então, assim, ó, tenham fome pelo debate, não pela razão. Se vocês entrar num debate já querendo ter razão, vocês já perderam. Se você entrou no debate buscando a razão, você já perdeu. Entendeu? Não sei se deu para sacar a diferença de uma coisa da outra, tá? Então, olha só a construção de network, tá? Quando eu abri a TW lá, meu network era quanto? 0. Claro que 0 eu estou exagerando, né? Eu tinha amigos, eu tinha profissionais que eu conhecia aqui da região, mas eu não era empresário, eu não tinha nenhum cliente, não tinha internet, Facebook, WhatsApp, Instagram, não existia naquela época. Acho que o Facebook até existia, tá? Mas era gatinhando ainda, não tinha expansão como tem hoje, tá? Não tinha gente querendo ajudar, não tinha negócio com ninguém nem sabia quem eu era. Então, olha, eu sofri igual um cachorro. Quase fali umas 4, 5 vezes, tive que pegar dinheiro emprestado com o banco, aumentar meu custo fixo para não quebrar. Aí tive que ir lá renegociar a dívida, pegar mais um empréstimo. Aí tentar fazer o negócio expandir, começou a dar certo e conseguir pagar e etc. Sofri pra caramba. Aí passou uns anos, aí eu conheci um engenheiro de segurança, que hoje é meu sócio, que gostou do meu perfil, gostei do perfil dele, os valores parecidos, os dois honestos, os dois pensando em crescimento, os dois tentando usar da inteligência para fazer dinheiro e não só do braço e da perna, entendeu? Aí nisso passou alguns aninhos, juntamos força, e o que é juntar forças? Network. E aí nasceu a EMED, porque ele já tinha clínica há mais tempo. Aí ele trouxe o modelo de negócio que ele já tinha, que depois juntos melhoramos, eu coloquei muito a minha cara na empresa, depois que eu assumi também, obviamente, tá? Mas ele trouxe o modelo que ele já tinha, com os recursos que ele já tinha e com a experiência que ele já tinha de clínica. Lidar com médico, exames, etc. E eu não tinha essa experiência. Passei a ter com ele. Então a gente juntou forças. E aí ele conhecia, eu conhecia ele, que foi um elo da corrente. E ele conhecia um médico que estava querendo empreender e tal, mais um elo aqui. Esse médico também é nosso sócio hoje. E hoje nós 3 somos sócios de 4 empresas juntos. E dessas 4 empresas juntos, nós temos já uma outra empresa com outro sócio, com um 4º sócio, e uma outra empresa das 4, essas,
uma outra sócia. Olha o network fazendo o negócio se multiplicar. Inclusive, essa sócia, postei no Story hoje e acho que já foi também, já sumiu lá do Story. Essa sócia de uma das unidades foi minha aluna. Olha aí. De seguidora do Instagram, passou a aluna, passou a amiga e passou a sócia de empresa. Por quê, pessoal? Por causa de networking. Então, networking vale dinheiro. Aí no digital, depois que já tinha EMED, no digital, comecei a fazer conteúdo no Instagram, o pessoal gostou da forma que eu falava. Daqui a pouco, um tal de Júlio Botelho me liga. Me convidou para participar da Masterclass. Me conectei com 8 grandes profissionais da CST, a nível Brasil. Nisso, eu fui picado pelo digital e criei o Desvendando FAP. Esse foi meu primeiro curso. Eu nem falava de aposentadoria especial, LTCAT, PPP, social. Falava nada disso, não. Receita Federal. Era Desvendando FAP. E aí eu comecei no Desvendando FAP a ramificar os meus contatos com alunos, que viraram parceiros, amigos. E aí nasceu a DT Consultoria. E eu fiz mais networking ainda. Aí a Tereza, que era minha aluna, virou minha sócia, networking. E aí um outro sócio, a gente criou a Unity Soluções. A Unity Soluções, os primeiros clientes da Unity estão sendo os meus alunos que querem empreender, que querem abrir consultoria. Ou seja, da onde que vieram os primeiros clientes da Unity? Que já nasceu de um network muito forte, de mais network, de alunos que já me conhecem, sabem a minha história, conhecem a minha empresa e querem, talvez, modelar isso e também começar a sua história, tá? Hoje, mais network, Prime Soluções Ergonômicas. É um engenheiro mecânico que eu trabalhei há 13 anos atrás, 12, 13 anos atrás junto com ele. Ele também empreendeu, tem a empresa dele. Eu tenho a parte de network com muita gente, Brasil inteiro, e a gente uniu o útil ao agradável aí. Eu consigo chegar nas empresas, penetrar nas empresas com mais facilidade, e ele é um cara que é o professor Pardal, que tu der para ele, ele inventa. A gente uniu forças e a gente vai entregar soluções para as empresas, cada um fazendo o seu papel. Vocês estão percebendo? Isso aqui tudo, ó, ao longo de 10 anos, pessoal. Isso aqui se chama network. E network é, ó, dinheiro. Então, esse é o segundo pilar. Esse é o segundo pilar, tá? Opa, peraí que tem alguém querendo entrar. Só um segundinho. Aqui. A Elienes. Pronto. Elienes Miranda. Elienes Miranda. Eu não tô vendo o chat, tá, pessoal? Depois a gente bate um papo, porque eu tô indo pro final já. Aí agora, o que eu quero perguntar para vocês, tá? E se eu tiver só network? Eu sou um cara falastrão, todo mundo gosta de mim, eu sou muito engraçadinho, faço piada, o pessoal simpatiza comigo, faço amizade pra caramba. Só que eu não tenho conhecimento, as pessoas me chamam pro evento, eu falo bobagem na palestra. As pessoas querem me indicar um serviço, eu não sei fazer. Ou eu vou tentar fazer e faço mal feito. Então, vocês percebem que network sem conhecimento também não... Por isso, vocês estão entendendo que são 2 pilares aí? São 2 pilares. Um sem o outro também não adianta de muita coisa. E falta um terceiro. Que aí eu quero perguntar para vocês agora aqui, ó, para chegar no meu terceiro pilar, tá? Eu tendo network, me conectando com muita gente e tendo conhecimento, esses 2 fatores é garantia 100% de sucesso? Eu tendo conhecimento e conhecendo pessoas para fazer negócios, indicações, parcerias, é garantia 100%, é tiro dado, bugio deitado, que a gente fala aqui no Sul? É certo? Ou ainda assim eu tenho chance de fracassar e dar errado? O que vocês acham? Aumenta muito as chances. Mas não é sucesso não, pessoal. Agora, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Vocês acham que eu saí daqui assim do 8 e fui... Pronto, agora tu tem 6 empresas. Tem mais uma empresa aí que eu também participo que eu não posso falar, tá? Que é fora da SST. Então, tu tem empresa, tu tem um monte de gente. Tá, mas espera aí, eu comecei do zero. Eu acabei de falar que eu quase fali 5 ou 6 vezes. Eu acabei de falar que eu tive que ir lá implorar para banco me emprestar dinheiro, para mim não ter que fechar as portas e sujar meu nome. Graças a Deus, eu nunca fiquei devendo uma conta para ninguém, tá? Quando eu não ia ter condições, eu fui lá e o banco me ajudou e eu dei um jeito de pagar o banco. Mas nunca fiquei devendo para ninguém, tá? Vocês acham que foi tudo fácil desde o início? Então não adianta vocês ter só conhecimento e não adianta vocês ter network.
se você não tiver o terceiro pilar. Terceiro pilar, tá? Que, na verdade, são dois aqui juntos, tá? São dois juntos. Mas é como se fosse um só, porque eles caminham juntos. Chamado resiliência e persistência. Porque mesmo tendo conhecimento e mesmo tendo uma boa rede de conexões, vocês vão falhar. As coisas vão dar errado. Aquele ditado, merdas acontecem, ele é muito certo, muito sábio, aquele ditado. É um ditado milenar chinês. Eu sei até escrever ele em chinês, tá? E traduzindo do chinês, tá escrito lá, merdas acontecem. Estejam preparados. Alguma coisa vai dar errado. Algum problema vai aparecer. Motivação passa. Se vocês conhecerem uma pessoa que acorda todo santo dia, 7 da manhã, super motivado, cuidado, essa pessoa deve ser um psicopata, tá? Que não é normal. Ninguém consegue ser super motivado todo santo dia, 7 da manhã. É impossível. Todo mundo tem problema. Agora sim, a despeito dos problemas, a despeito dos dias ruins, a despeito dos fracassos, sabe quem é que chega lá? Sabe quem é que vai mais longe? Darwin já nos explicava isso, tá? Não é nem o mais habilidoso, nem o mais inteligente e nem o mais forte. É o que mais se adapta ao longo do caminho. O que melhor se adapta. E isso se chama resiliência e persistência. É saber se adaptar e aceitar os fracassos e mesmo assim não parar. Eu vou ter resiliência para aceitar as falhas que vão aparecer no caminho. Vou ter resiliência para absorver os fracassos e persistência para não parar frente aos fracassos, tá? Olha o que o dicionário me diz sobre essas duas palavras. Resiliência, propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. O que o nosso avô falava? Caiu, levanta e vai de novo. Não é sobre não cair, é sobre conseguir levantar. Isso é resiliência. Capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Isso é resiliência. Se vocês querem empreender e vocês não souberem se adaptar às mudanças e se recobrar, o que é se recobrar? É se reerguer. É tomar sua postura de novo, de ataque. Quando você tem uma má sorte, alguma coisa dá errado, você não serve para ser empresário, você não serve para ser empreendedor. Pode desistir, tá? Darwin nos ensinou, é quem mais se adapta à mudança, não é o mais forte, não é o mais inteligente e muito menos o motivado. Muito menos o motivado, tá? Quem vence não é quem tem vontade de vencer. Isso aí todo mundo tem. Quem vence é quem tem vontade de treinar. E o Ezequiel é educador físico. Não é educador físico, né? Me xingaram esses dias. É profissional da educação física. E é coach de alimentação, de vida saudável, os caramba. Ele sabe muito bem disso. Ninguém acorda todo dia motivado para fazer exercício, muito menos para fazer dieta. Quem é que consegue chegar a um objetivo? É quem não desiste. E mesmo quando deu aquela escapada e se afundou num potão de sorvete lá, no outro dia volta para dieta. É esse cara que consegue chegar lá. E persistência, qualidade de persistir, constância, pertinácia. Sabe o que quer dizer pertinácia? Não faço a mínima ideia, mas é um sinônimo de persistência. Olha o que disse Usain Bolt. Clássica, essa frase aqui é clássica. Quem nunca ouviu essa frase aqui, não sei que planeta vocês estão, tá? Olha o tapa na cara que ele deu de muita gente. Esse cara é foda. Esse cara é foda. Eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. O cara treinou 4 anos para disputar os 100 metros, né, Ezequiel? Me ajuda aí, tu que é da educação física. E ele correu em 9 segundos. E tem gente que não vê resultado em 2 meses e desiste. Olha que tapa na cara dos motivadão, que só começam e não persistem.
Quantas horas por dia, quanto sofrimento, quanta dor, quanta coisa ele abriu mão para chegar lá em 9 segundos, acabou, deu certo. É isso aí, pessoal, tá? Então, esse é o terceiro pilar, tá? É impossível você ficar bom em alguma coisa treinando pouco. Você precisa resiliência, precisa persistência. É impossível você acertar sem errar um monte antes. Possível. E principalmente, tá? Principalmente, por mais que você tenha networking, tem muita gente que gosta de você, por mais que você tenha um excelente network, muito amigo e muito parceiro de negócio, no fim das contas, é selva. No fim das contas, é guerra. Ninguém vai ter pena de você. Ninguém quer ficar perto de um fracassado, do cara que só reclama, do cara que se coloca como coitadinho. Ninguém vai ter pena. Se ninguém vai ter pena de você, não adianta você mesmo ter. Você tem que ser resiliente, tem que ter a capacidade de, depois de uma pressão, voltar para o lugar que você estava, voltar para a postura de ataque, caminhar para frente, tá? Então, esse é o terceiro pilar, tá? Com esses 3 pilares aí, pessoal, vocês conseguem construir essa escalada aqui, tá? Vocês conseguem tomar a decisão. Primeiro degrau aí. Olha o Inácio riscando, eu vou ter que apagar. Ô, Inácio, tá usando eu o lápis. Você tem que tomar a decisão, né, de mudança, seja para empreender, seja para trocar de empresa CLT, seja para desistir do empreendimento e ir para uma boa oportunidade CLT, por que não, tá? Cuidado com os rótulos aí que o pessoal demoniza CLT e diz que o bom é empreender. Não é bem assim, não, tá? Cada um tem o seu universo. Para você focar em angariar recursos, poxa, eu tô na fase aqui que eu tô sem grana, eu tô sem fluxo de caixa. Cara, tu tem que trabalhar igual um cavalo mesmo, economizar o máximo que der, cortar qualquer luxo, e tu tem que ter capital de giro, cara. Tu tem que ter recurso para trabalhar, tu tem que ter instrumentos, tu tem que ter recurso, tá? Segundo degrau, depois de tomar decisão, é buscar recursos. Depois que tu já tem recursos para trabalhar, aí tu tem que traçar estratégia. Ah, não, agora eu tomei a decisão, comecei a empreender aqui. Agora eu vou fazer um planejamento estratégico durante um mês. Ah, é? E quem é que vai pagar teu aluguel, teus boletos? Quem é que vai comprar comida para ti? Então, tu tem que ter recurso. Depois que tu tem recurso, aí tu vai para estratégia. E olha que alguém vai até pensar agora, mas como assim, cara? O quarto degrau é a qualidade? Quer dizer que até aqui eu posso fazer qualquer porcaria? Não, não é isso que eu estou dizendo. Agora, eu estou dizendo que se você for hiper preocupado em ser perfeito, se você buscar perfeição desde o zero, não é impossível você conseguir, mas é muito mais difícil, tá? Então, lá no quarto degrau, que tu já tem uma estratégia traçada, já tem recursos, já está estável no teu negócio, aí tu vai ter que lapidar a qualidade para poder aumentar o valor agregado. Depois disso, tu vai para a fase da sustentabilidade, onde o teu negócio já roda sozinho, não depende 100% de ti o tempo todo, e depois da ramificação, depois do crescimento. Graças a Deus, ó, 10 anos trabalhando muito. Eu cheguei na fase do crescimento. Os negócios já são sustentáveis, tem um nível de qualidade, não está como eu quero ainda, óbvio que a gente sempre quer melhorar, mas tem um nível de serviço alto. E agora eu estou ramificando, estou multiplicando, estou com estratégias para crescimento. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Os 3 pilares que eu queria falar para vocês, que não são novidade, eu não vim aqui inventar roda, não vim dar receita nem fórmula mágica, mas de 10 anos aí trabalhando muito, estudando muito e olhando para o mercado, tentando pensar o mais fora da caixa possível, de todas as variáveis que envolvem o crescimento profissional, para mim, os pilares que sem qualquer um deles aqui, sem qualquer um, tira um deles, ia tudo por água abaixo, tá? É conhecimento, network, ou seja, boas relações entre pessoas, entre profissionais, entre parceiros, e a capacidade de aceitar o que dá errado, entender os problemas e mesmo assim não parar nunca. A resiliência e a persistência. Então, se você tiver essas 3 coisas aqui, buscar conhecimento, buscar fazer boas conexões
aceitar os percalços do caminho, as falhas, e não parar e continuar, é impossível vocês não prosperarem, vocês não dar certo. Impossível, pessoal. Beleza? E aí, falei muita bobagem? Era isso. A cara da Day lá pensando, ó, perdi 1 hora da minha vida. Fala aí, Júnior. Fala aí, Marcelo. Agora é com vocês, pessoal. Eu tô rouco aqui de tanto falar, tá? Alguma coisa prestou? Deu para aproveitar? Algum gancho? Eu vi o Ezequiel anotando umas coisas aí. Pode abrir o Anotei, microfone e falar agora. anotei bastante coisa aqui, já deram 4 folhas só, apenas. 4 Maravilhoso. folhas? 4 folhas. Para cada pilar foi uma e no final foi mais uma também. Cara, mas eu acho que se eu transcrever tudo que eu falei em 1 hora, acho que não dá 4 folhas. Onde é que tu tirou tanta coisa? Dá. Os insights que você passa, a gente pega as informações que a gente já tem e vai traçando uma linha de raciocínio, de acordo com as nossas experiências que a gente vive. E apesar que eu trabalho também nessa vida de empreender, a cada vez que a gente ouve uma pessoa que vive há mais tempo e tem mais experiência, a gente consegue ter um norte melhor. Só puxando aquele gancho que você tinha falado mais cedo, antes, ontem, conversando com o nosso professor, ele, de repente, para tirar algumas dúvidas que eu tinha, me chamou para fazer um bate-papo, e ali, na verdade, ele conseguiu me orientar para eu tomar uma decisão assertiva, onde se eu fosse pelo caminho que eu achava que era o melhor, eu iria queimar uns 4 meses ali de experiências e talvez poderia me trazer uma frustração. Então, com um breve bate-papo que ele teve comigo, me orientou, entendi a percepção que ele passou para mim, até porque ele vive aquilo que eu pensava, e aí me adiantou muito tempo. 4 meses para a gente faz muita diferença. Dá para fazer um estrago em 4 meses. Trabalhando da forma certa e seguindo o caminho correto, nem se fala. E aí fica, mais uma vez, eu falo para ele, a generosidade que ele tem para compartilhar o conhecimento de forma sábia para a gente é de outro mundo. Pô, cara, que isso, hein? Vou até fazer um corte e usar isso aí de propaganda para vender e ganhar dinheiro, porque eu sou capitalista sem vergonha. Tá Tá, certo. brincadeira, cara. Pô, obrigado pelas palavras. Fico feliz demais, cara. Porque assim, ganhar dinheiro é bom, óbvio que é. Agora, quando tu consegue colher frutos e ainda ver que isso tá agregando valor de verdade para as pessoas, principalmente na internet, tá? Que é muito vendedor de fumaça, velho. Pega 10 caras vendendo trem na internet e 9, tu sabe que, meu Deus do céu, faz isso, cara. Chega a dar dó, assim, tu sabe que algumas pessoas vão cair naquela ladaia, entendeu? Eu já vi cara dizendo, não, trabalha 2 horas por dia, tem uma renda extra de 10 mil. Eu pensei, mas animal, mas tu não ganha 10 mil na tua renda principal, como é que tu vai ensinar os outros a ganhar em 2 horas? Sabe? As pessoas não sabem fazer a leitura, às vezes, do caboclo. Sabe? Muito mais importante que ler livros é aprender a ler pessoas. Aprender a ler pessoas. Por que vocês acham que eu estou lendo tanto livro? De Rápido e Devagar, por exemplo, aqui, ó. 2 formas de pensar. Isso aqui é livro sei lá se é psicologia que chama, mas, cara, é outra parada. Armas da Persuasão, Comunicação. Esse aqui é muito bom, ó. Quem não leu nenhum desses, começa por esse aqui, ó. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Começa por esse. Cara, 48 Leis do Poder. Muito cuidado ao ler esse livro, tá? Ele é um livro meio filha da mãe. Ele vai te dizer assim, da forma mais descarada possível, como é que tu pode tirar proveito das pessoas. Tem 48 regras para tu fazer isso, tá? Só que aí vocês ligam o filtro e não sejam uns tremendos uns filha da puta, depois que vocês lerem o livro, que é isso que ele ensina. Quer ficar rico, quer dominar os outros, quer fazer os outros ser teus capachos, tu vai aprendendo aquelas 48 leis ali. E dá certo. Só que aí vocês ligam o filtro para não ser um mau caráter sem vergonha, entendeu? Aí vocês conseguem tirar muitas lições. Enfim, hoje em dia, parte dos meus estudos, das minhas leituras, é muito mais para entender o ser humano do que para entender uma norma técnica. A norma eu já tenho uma facilidade de interpretar por tanto tempo fazendo isso. Agora, ler as pessoas é muito difícil, pessoal. Entendeu? Então, assim, por isso que eu respeito muito quem deposita confiança em mim.
Porque eu sei que a chance de frustração quando tu deposita confiança no estranho que tu viu pela internet é muito grande. E eu tenho medo de causar essa frustração em alguém. Aí quando eu vejo resultados positivos, de fato, e graças a Deus aí, cada vez mais, quem tem contato comigo colhe alguns frutos e não é mérito meu, tá? É mérito da pessoa. Mas de alguma forma eu consigo contribuir, aí eu fico feliz demais. Fala, Júnior. Opa, tá bom? Bom? Ouvindo bem aí. Tá Bem. dando, tá dando um delay aqui e tava preocupado. Não, essa questão, até você comentou no curso que a gente fez lá acho que foi 21, novembro de 21, desvendando o FAP, né? O SAT, o FAP, eu não lembro direito. E é uma frase que eu não esqueci, que esse trabalho seu, né? Ele vende pra gente o principal, que é tempo. Como você explanou aí, você leu tudo essa montoeira de coisa e você entrega para a gente. E se a gente aplicar aquilo, eu sou testemunho disso, né? Você economiza tempo, igual o Ezequiel falou aí, né? De repente, numa conversa, economizou 4 meses. Comigo também aconteceu, nós tivemos acho que 2 mentorias. Até vou fazer mais, eu achei que estava mais caro, tá no mesmo preço ainda, pô. Contratar mais umas Ó, 3. boa ideia, vou subir. Então, eu queria aproveitar esse gancho aí, porque quem pegar esse insight aí, né? É claro que você tem que se qualificar, né? Não tem como. Mas se aplicar o material didático, todo que é entregue, todo, você consegue, se você colocar isso em prática, que é o principal, né? Não adianta só bunda na cadeira, você tem que tirar a bunda da cadeira, aplica que dá resultado, né? E a gente é grato aí por essa disposição de você de estar entregando essa experiência, né? É e, isso, e cara. trazer Não esse nível de conhecimento de qualidade para a gente aí. precisa agradecer nada, não. Você é aluno, você é mentorado, você já me deu uma boa grana, fiz alguma picanha aí com teu dinheiro, então não precisa agradecer, não, cara. Cara, fica de boa aí. Mas olha que legal, eu falo brincando, né, pessoal? Claro que eu falo brincando. Mas a pessoa me paga e ainda me agradece. Vocês têm noção o quanto é gratificante isso? Não, não é mole, não, tá? E até tu lembrou disso que eu falei, eu não lembrava, tá? Teve uma aula, não sei quem fez uma pergunta que eu fiquei pensando na pergunta. Eu sou muito assim, tá? Às vezes vocês vão me falar um negócio, eu não vou responder na hora. Talvez eu ficar uma semana pensando. Lá na frente eu vou trazer uma reflexão que foi de uma coisa que vocês falaram, vocês nem sabem, tá? Mas alguém me falou alguma coisa que eu fiquei pensando, pá, o que que eu tô vendendo para eles, no fim das contas? E aí eu falei, cara, sabe o que que eu vendo para vocês? Tempo. Porque tudo que eu ensino tá escrito, é público. Tá na lei, tá no decreto, tá na resolução, tá na portaria, tá na instrução normativa. Tudo que eu ensino é público. Então você não precisava pagar por isso. O que que a pessoa compra de mim? Tempo. É chegar no ponto específico, alguém que já digeriu, já praticou e explicar isso de uma forma facilitada, mais didática, e fazer as conexões disso tudo e explicar como isso se dá na prática. O que que eu vendo no fim das contas? Tempo. Boa lembrança aí que o Júnior me trouxe. Obrigado, cara. Fala, Dani. Pronto. Boa noite aí, pessoal. Só para dar também o meu testemunho, né? Pronto, agora começaram Sou, todo mundo me puxar saco agora, tá? não, sou um pouquinho, né? Assim, eu estava numa fase da minha vida, eu acho que você lembra um pouco da minha história, né? Querendo sair do emprego e assim, você é bem, vamos dizer, como é que você fala? Pragmático, né? Nas suas coisas. E você falava, pede conta, sai daí. E eu querendo tentar, e aí parecer mulher de bandido, né? Aí teve um dia que eu até falei para ti, em relação a uma situação do SAT lá, e tu falou assim, eu não esqueço nunca dessa frase. Eu acho que foi isso também a minha, vamos dizer assim, virada de chave para realmente procurar outra coisa. Você disse assim, você não quer sair? Que se exploda. Eu disse, menino, quer saber? Que se exploda mesmo. E assim,
conseguir uma outra oportunidade, sair, né, da empresa que se vai explodir, problema dela, né? E, assim, estou fazendo o que realmente eu queria fazer, aprendendo o que eu quero aprender, né? Lá eu não vou, provavelmente não vou ter a oportunidade de colocar os conhecimentos do FAP em prática, mas os outros conhecimentos, sim, que é a questão da gestão. E, assim, agora eu estou bem, estou feliz. E, assim, eu devo a você também aos seus ensinamentos, né, aos seus conselhos, e tudo praticamente de você, né, solidário mesmo, porque eu fiz uma mentoria contigo lá no começo, né, fiz o curso, mas as suas orientações foram por WhatsApp e de graça, isso aí é muito difícil, né, você... você... Não conta, não? Você ter uma pessoa que se disponibilize por menor que seja um tempo, mas te ajudar. E, assim, só tenho gratidão. E tudo que eu consegui aprender até hoje foi depois que eu te conheci, né? Nas Menos, redes né? sociais. Menos. Não, eu busquei, obviamente, né? Mas foi por sua influência também. Tá Né? E bom, é só agradecer. influência é uma coisa. Dizer que tudo que sabe é por causa de uma pessoa só, alguma coisa está errada. Eu não quero carregar esse fardo aí, não. Tá? Ó, Mas e teve grande, né? Grande tu viu influência. tu viu o que eu te falei? O que eu falei antes ali? Sobre resiliência e persistência? Ninguém vai ter pena de você. Eu não te ajudei, eu não te falei tudo que eu falei por pena. Muito pelo contrário. Ai, aqui tá ruim, aqui não sei o quê, mimimi, de que tá ruim. Sai. Ah, mas é que eu tenho minhas contas para pagar. Bom, então fica, mas não reclama. Ah, mas não sei o É quê. Então exatamente assim. sai. Para te falar bem a verdade, eu já estava até de saco cheio desse mimimi todo. É, Entendeu? verdade. Então, assim, na verdade, eu fui até malvado contigo e no fim te ajudei. Ajudar as pessoas, às vezes, não é falar o que elas querem ouvir. É verdade. Entendeu? O que tem de gente que já ficou pé da vida comigo no primeiro momento e disse, cara, eu te achei o maior otário do mundo, cara, porque tu me falou aquele negócio. Mas eu fiquei com tanta raiva que, na verdade, o problema não é tu ter falado, o problema era comigo. A raiva que eu tive não era de ti, era de mim mesmo, que tu só falou uma coisa que eu sabia que era verdade, por isso que doeu tanto. E aí passou um tempinho, a pessoa digeriu e a pessoa quis se conectar comigo de novo, aí amansou, sabe? O leão vira um gatinho depois. Entendeu? É isso, mas assim, na verdade foi tu contigo mesmo, eu só fui um conector ali do negócio. Mas É fico verdade. feliz. Se de alguma forma eu ajudei, eu fico feliz. Fala, Richa. Vai encerrar aí, Fala, ó. galera. Boa noite a Último todos participante, aí. então. Prazer poder falar com vocês todos. Prazer poder estar com você aqui, Jonathan. Agradecer, né, de 2022 até esse presente momento, né, novembro de 2022, eu fui demitido da última CLT que eu estava e conheci o Jonathan, né, já tinha essa vontade de fazer o curso com o Jonathan, mas eu vim aqui para trazer um pouco da contribuição. Eu e o Jonathan estamos conversando há algum tempo já, e tudo que ele vem trazendo aí eu tenho anotado bastante, tenho modelado a pessoa dele, né, o negócio dele, é um negócio que já é exponencial, tem sucesso. Mas o mais importante que eu quero deixar aqui também para contribuir também é a gente precisa sair da casinha, né, Jonathan? Deixar a segurança do trabalho um pouco de lado e começar a ver as outras variáveis do negócio, né, da CLT, do SST, né? Tanto no CLT quanto no empreendedorismo. A gente tem muito para crescer, né? O curso de segurança nos limita muito. Tributário, previdenciário, gestão de negócio, network, essa questão do marketing. Então, nesses últimos 6 meses, eu tô para queimar minha ponte, mas ainda não queimei a ponte. Mas o mais importante é a estratégia disso tudo, a gente traçar essa estratégia, não estudar muito, né? Estuda, treina, coloca em prática, e foi um dos artifícios que eu usei, foi a questão tributária, né? Até foi uma dica do Jonathan, né? Eu vou abrir o KNAI tal. Você vai gastar KNAI logo no começo,
se você não tem nem clínica ainda, vai no básico, né? E essas dicas aí tem sido maturado e o negócio está acontecendo. Eu creio não, né? Hoje o telefone da minha consultoria já começou a tocar, e então é isso, a gente entender os outros processos fora da segurança do trabalho, né? O SAT é o caminho, para quem não fez ou para quem está começando, o SAT é o caminho. Nem todo mundo está a fim de ouvir essa questão do SAT, né? Dentro da CLT, quase ninguém está a fim de ouvir esse papo, mas é o caminho. Mas para que esse caminho seja de sucesso, tem que envolver os outros processos do negócio aí que o Jonathan desenhou. É isso. Muito obrigado, cara. E tu fez eu lembrar de mais uma coisa também, ó. Tem um perfil do Instagram que eu sigo, eu não me lembro o nome, mas aparece ou no YouTube, que é o Fernando Burrão. Alguém já viu? Já viu? O Ezequiel já viu, ó. Fernando Burrão. O cara não terminou a quinta série. É um meme, sabe? É humor. Mas aí tem os caras que são graduados, são advogados, sei o que, ele não terminou a quinta série, tipo, ele que vai contratar os caras, ele que é o dono da empresa. E aí me lembra uma coisa. Provavelmente vocês já viram alguma pessoa, alguma situação, que a pessoa começou sem preparo, sem experiência, sem conhecimento, mas ela começou alguma coisa. E vocês ou alguém próximo estava se preparando. Vocês nunca pararam para pensar, meu, como é que esse cara ficou rico? Como é que esse animal mal sabe falar, não sabe nem falar o português? E como é que o cara tá ganhando dinheiro? Como é que o cara tem uma caminhoneta melhor que a minha? Como é que o cara já tá com 20 empregados? Se o cara mal sabe falar direito, o cara não... Olha o serviço dele, como o serviço dele é ruim, o meu é muito melhor. Como é que o cara tá maior que eu? Vocês já viram isso em algum lugar? Eu não tô falando da SST, tô falando de qualquer coisa. Provavelmente, se vocês puxar da memória, vocês vão lembrar. Sabe por que essas pessoas conseguem? Porque elas não estão nem aí para os outros e elas tentam. Elas fazem isso que o Richard falou. Ah, eu estudo um pouco, já boto em prática, depois eu aprendo mais. Ah, beleza, vai chegar um ponto do negócio que se não se profissionalizar e não ficar com qualidade, o negócio não vai mais crescer, vai quebrar. Sim, só que essa pessoa já ganhou dinheiro, ela contrata alguém que sabe mais que ela. Ô, Jonathan, tem gente agora vendendo mentoria que quando você entra na mentoria do cara, o cara não sabe nem se expressar. Participei semana passada de uma mentoria, o cara não sabia o que estava falando. Copia e cola, e só porque o cara tem uma comunicação bacana, sabe os gatilhos mentais, o cara tá arrebentando. Mas assim, vou te dizer um negócio, tá? Eu não condeno quem faz isso, não, tá? Assim, azar é de quem compra. Tipo, todo santo dia, o malandro sai de casa e o otário sai de casa. Quando eles se encontram, eles fazem negócio, velho. Todo dia. Tem gente aí cobrando 3 conto em treinamento, em mentoria, não sei o quê. 3 conto, 3 vezes mais que o meu curso. Ensinando que EPI quebra aposentadoria especial. Ensinando que... Essas paradas, assim, ó. Pai. Tem que Uns filtrar, né? absurdos, entendeu? Amanhã EPI quebra aposentadoria. Esqueceu do STF, com a área 64335, ADI 02 da Receita Federal, IN 128, todas as teses jurídicas que já o INSS perdeu milhares de vezes, solução de consulta da Receita, decisão do CARF, esqueceu de tudo isso. Pegou um parágrafo e disse que o EPI... O que é quebrar a aposentadoria? Nem isso eu não entendi até hoje. E vende a R$3.000. Sabe o que eu pensei? Fiquei com raiva? Não, pensei, puxa vida, parabéns. Eu tô aqui me esforçando, estudando e vendendo a 1.000. Essas estão muito melhor que eu, entendeu? E todo mundo agora desvendou o SAT, hein? Pois é. Ô, Jonathan, inclusive hoje eu estou num grupo lá onde tem o professor Paulo Rogério. Ele soltou uma nota lá que tem uma grande montadora aí no Brasil aí também que acabou de perder com relação a essa questão de Q5, de Q3, né? Até tentaram, mas perderam. Acredito que daqui a pouco já está em todas as mídias, né? Essa decisão saiu hoje. É que ainda é muito lento, né? Esse processo. Pessoal, é física, tá? Quanto maior a massa, maior a inércia, maior a energia para mover essa massa, tá? O que eu quero dizer com isso?
essa questão de profissionalização da segurança do trabalho, cobrança da receita, tributação, é um universo gigantesco que está mudando. Então, é óbvio que não vai ser em 6 meses que as coisas magicamente vão acontecer. Isso tem interesses políticos, isso é bilhões em jogo, é muita grande corporação, vai ter muita judicialização das grandes associações, das grandes sindicatos patronais. Então, é uma coisa lenta, entende? Mas vai acontecer. Quem se der conta do movimento que está acontecendo agora e sair na frente, vai ser referência logo, logo. Ali na frente, vocês vão ser lembrados. Pior que tu já falava isso desde 2023, cara. Pois é, entendeu? Então, assim, não desistam, sejam resilientes e sejam persistentes. É um dos pilares. Beleza, meus amigos? 1h30 aí de bate-papo. Acho que tá de bom tamanho. Espero que, se não conseguir para todos aí, pelo menos para alguns ou para a maioria de vocês, algum gancho, algum insight aí, eu tenha conseguido entregar hoje, tá? Esse foi o meu intuito. Não foi um encontro técnico. Também eu procurei não ser um encontro chato, coachzinho, com frase motivacional e acorde de manhã, tome banho gelado e não sei o que. Acho que isso também não funciona, tá? Cada um é cada um. Não tentem copiar ninguém, sejam vocês mesmos. Modelem pessoas e tenham referências, mas jamais percam a essência de vocês, tá? Então, assim, enfim, pelo menos eu tento ser assim, o mais autêntico possível. O Léo Lousa até foi engraçado. O Curirim, sabe? Que tem lá no SST Online, ele faz umas palestras. Talvez vocês conheçam o Léo Lousa. É um carequinha, parece o Curirim do Dragon Ball Z. Tá? É ele lá. Cabeça de... Não vou falar, tá? Porque o Vitor Costa tá aí, também pode se ofender. Mas o Léo Lousa veio aqui na minha casa, passou 3 dias aqui comigo, tá? E uma das coisas que ele disse que foi impressionado, disse, cara, nós conversando aqui e tu falando com o teu pessoal aí da EMED, que ele foi lá na empresa, conhecer e tal, parece que eu tô vendo tu falando na internet, cara. Tu fala do mesmo jeito. E eu disse, ué, mas estranho seria se eu falasse diferente, né? Porque eu sou eu na frente do celular, na frente das pessoas. Não, mas eu conheço gente que na internet é o bambambam e tu vai conversar com o cara, é outra pessoa. Eu disse, não, cara, isso aí para mim não dá. Então, jamais percam a autenticidade, por mais que vocês tenham referências. Eu quero ser igual ao Jonathan. Aqui para vocês, ó. Aqui para vocês têm que ser igual a você mesmo, entendeu? Mas, caso eu contribua de alguma forma, fico muito feliz. Contem aí comigo, tá? Quero ganhar dinheiro, sim. Quero vender curso para vocês, sim. Quero que vocês sejam clientes da Unity, sim. Tudo isso eu quero, tá? Agora, se eu puder ajudar de alguma forma, independente de dinheiro, eu vou fazer. Isso vocês podem ter certeza. Beleza? Queridos, aquele abraço. Nos falamos aí. Até uma próxima. Valeu e obrigado.